Pessoal, correção das atividades, função aula 2. A respeito da definição de funções sobrejetoras. Então, vocês tinham aí a alternativa. Uma função é sobrejetora quando cada elemento do contradomínio está relacionado a um único elemento deixa eu ver aqui, no domínio. Não, tá? Por quê? Função sobrejetora é quando o contradomínio é igual à imagem. Então, diz lá embaixo, a alternativa E. É uma função sobrejetora quando o contradomínio e a imagem são iguais, tá? Então, a número 1 era a alternativa E. A número 2. Considere o diagrama abaixo para responder as respectivas alternativas. A relação representada é função. Analise as afirmativas. Ela é sobrejetora? Quando que é sobrejetora? Acabamos de falar no item anterior. Quando o contradomínio é igual à imagem. O contradomínio quem é? 1, 3, 5 e 7. Todos receberam flechinha? Não, então ela é falsa. Então, aqui ela não é sobrejetora. O domínio é o conjunto 3, 4, 5 e 6. O domínio é o X, é o conjunto A, verdadeiro, tá? É 3, 4, 5, 6. A imagem é o conjunto 1, 3, 5, 7 e a imagem é quem recebe a flechinha. Então, é 1, 3 e 7. O 5 não é a imagem dessa função. O contradomínio é 1, 3, 5, 7? Sim, o contradomínio são todos os elementos que estão no conjunto B, verdadeira, tá? A f de 4 é 1, quando o x aqui é 4, quem ele ligou lá no número 1? Então, eu posso dizer que a f de 4 é 1, verdadeira. Quem é que é verdadeira? A 1 é falsa, a 2 é verdadeira, a 3 é falsa, a 4 é verdadeira e a 5 é verdadeira. É a alternativa D, isso mesmo, tá? Aquela sequência ali. Bom, agora, nessa aqui, ele quer saber qual desses gráficos é uma função injetora. Qual é o conceito de injetora? É que cada x tem um único correspondente em y, ou seja, quem recebe a flechinha é o único. E como que eu posso saber isso no gráfico? Ó? Quando eu passar a caneta aqui, ó, aqui a caneta, ó, olha aqui, ó, aqui tá o meu eixo x, aqui tá o meu eixo y. Quando eu passar a caneta aqui, ó, vai mudando o x, mas o y continua sempre sendo o mesmo. Então, isso não caracteriza uma função injetora. Já aqui, ó, se eu vou passando a minha caneta, ó, vai aumentando o gráfico, mas aqui ele permaneceu estável, ó, ele continua no mesmo lugar, ou seja, aqui todos esses x aqui têm o mesmo y, então não é o que caracteriza uma função injetora, certo? Bom, aqui, ó, aqui é a mesma coisa, ó. Aqui vai mudar, para cada x tem um y diferente, mas quando ele cai o gráfico de volta, o que acontece? Começa a repetir os y, ó. Vai ter, o mesmo x vai ter o mesmo y, então isso não caracteriza uma função injetora. Aqui é a mesma coisa, ó. Tendo uma linha reta, todo x que está aqui no eixo x, ó, valores que estão aqui no eixo x, terão o mesmo y. Então, o único gráfico que representa uma função injetora é a alternativa E, tá? Vamos lá, número 4. O que diz no número 4? Podemos dizer que os conjuntos A e B não vazios uma relação de A em B é uma função quando todo elemento D. Quando que é função? Tá? É isso que ele quer saber. O B é correspondente de algum elemento de A? Não. É uma relação de A em B. Então, o A é o X e o B é o contradomínio, os possíveis valores de Y. Quem caracteriza uma função? O que caracteriza uma função? É o quê? É que cada elemento de A tem que ter um único correspondente em B. E ali está falando do B, então, falsa. B é correspondente de um único elemento de A. Vamos ver, B é correspondente de um único elemento de A. Olha aqui, ó. Acabei apertando no lugar errado aqui. Vamos lá, vamos voltar lá no enunciado.
mas do B eu não posso caracterizar uma função falando do B, eu tenho que falar do A, é o A que define. A possui um único elemento correspondente em B verdadeiro, porque o A é os valores de X, tá? É o A que define quando é ou não é uma função, porque a relação lá, ó, é de A em B. Então, o A é o domínio e o B é o contradomínio. Vamos ver se tem mais alguma outra verdadeira, ó. Só 3 até agora é verdadeiro. O A possui no mínimo um elemento correspondente B. Não, de todo A tem que sair uma flechinha e chegar no B. A possui somente um elemento correspondente em B e vice-versa? Falso. Então, a única verdadeira é a alternativa D, somente a 3, tá? A número 5. Sobre funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras. Julgue os itens abaixo em verdadeiro ou falso. Toda função é injetora é bijetora? Não, ela pode ser só injetora, não precisa ser injetora e bijetora. Então é falso. Quando os elementos diferentes geram imagens diferentes, temos uma função sobrejetora? Não, a função sobrejetora é quando a imagem é igual ao contradomínio. Não, isso não quer dizer que ela seja sobrejetora, ela até pode ser, mas não é essa característica que define ela como sobrejetora. Falsa. Toda função é injetora? Não, ela pode ser injetora, pode ser bijetora, ela pode ser sobrejetora. Falso também. Quando a imagem é igual ao contradomínio, temos uma função sobrejetora? Verdadeiro. Então, a 5 é verdadeira. Então, a sequência correta é a FFFV, alternativa E. Aqui, por mês, certa família tem uma renda de R reais, tá? E o total desses gastos mensais é dado pela função. Vamos para o caderno agora, número 7, tá? Que é a única que acho que tem cálculo, e a número 8. Ele deu uma função, um probleminha, GR, tá? É igual a 0,7R mais 100. Num mês em que os gastos atingiram 3.600, pode-se estimar que a renda dessa família foi. Então, ele dá uma função pra gente que ele diz que os gastos é representado pelo G e a renda é representado pelo R. Como que eu vou encontrar o R? Eu vou encontrar o R pelo G, ele não está me dando G, que naquela família teve gastos de R$3.600, então eu vou encontrar o R pelo G. É a mesma coisa que isso aqui fosse o Y e o X, só que ele contou uma historinha para a função. Então eu vou isolar quem eu quero encontrar. Quem que eu quero encontrar? O R, que é a renda. Então esse 100 que está somando, ele vai vir para cá, subtraindo, tá? 3.600 menos 100, 3.500. Esse 0,7 ele vai passar dividindo. Então, 0,7 vem para cá, dividindo. Então, a renda dessa família nesse mês é só resolver essa divisão, que é R$5.000, que no caso aí é a alternativa B, tá? E a número 7, vamos lá, 7. Número 7, qual é a raiz da função? A função é essa, ó, f de x, 2 menos x dividido por 4. Achar a raiz de uma função. Pega a função, que é essa lei aqui, e vou igualar a 0 e isolar x. Como é que eu vou isolar x? Eu vou jogar todo mundo para cá e vou deixar o x sozinho. Quem vai primeiro? Aquele que está sozinho. Qual é aquele que está sozinho? Eu vou passar aqui, ó, esse x para cá que ele está negativo, ó. Ele vem para cá, vai ficar 2 é igual a x dividido por 4, porque ele está subtraindo, ele vem para cá somando. O 4 que está dividindo vai para cá multiplicando. Então, 2 vezes 4, 8. No caso aí é a alternativa D. Vamos para a última, número 8, tá? Número 8, o que diz a número 8? Seja a função f de x 2x mais 4 menos x menos 5 o zero da função. O zero da função e raiz da função é exatamente a mesma coisa. Vou copiar a função aqui, 2x mais 4 menos x menos 5. Eu quero a raiz ou o zero da função, tanto faz. Eu vou pegar a função, ela toda, e vou igualar
a zero. E vou isolar x. Nesse caso, como tem termos que eu posso agrupar, eu vou agrupar. Ó. 2x menos x, x. 4 menos 5, menos 1 vai para lá, mais 1. Então, x igual a 1. X igual a 1 é a alternativa, deixa eu ver, alternativa D.